Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o nosso objetivo de desconstruir a noção tradicional de sucesso, que normalmente é atrelada ao sucesso financeiro, e sim trazer aqui pessoas para contar suas histórias de sucesso, suas trajetórias, todos os seus percalços na sua vida. E hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui meu amigo, cliente, Márcio Araújo. Tudo bem, Márcio? Do Jóia Luz, primeiramente é uma satisfação enorme poder estar aqui, contribuir com uma parcela, né, do que aconteceu até aqui. Eu agradeço pelo convite. Ele é natural de Belo Horizonte, tem 38 anos, né, Márcio? 38 anos. E ele é o sócio fundador da Canadá Security, que é uma das principais empresas de segurança eletrônica e portaria virtual de Belo Horizonte, e atua muito no Nordeste, na cidade de João Pessoa, e em breve aí vai expandir para outros locais, não é isso mesmo, Márcio? Isso, exatamente. A gente, depois da abertura em João Pessoa, né, tempo depois, a abertura em Belo Horizonte, e aí veio essa necessidade, né, de mais expansão, e a gente definiu que o modelo de expansão mais atrativo para o nosso negócio seria a franquia. E é um longo passo que está sendo dado aí. Que bom, a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas eu quero falar muito sobre o seu histórico de vida, quem que é o Márcio, de onde que você veio, e tem muita coisa boa vindo por aí. Queria começar, Márcio, primeira coisa, fugindo totalmente do que a gente se propõe a falar, da sua vida empresarial e tudo. Você é um dos maiores, se não o maior colecionador de camisas do Cruzeiro de Minas e, consequentemente, do Brasil. Tô certo ou tô sendo muito modesto aí no que eu tô falando? Não, é isso mesmo. Tem algumas camisas, né? Então tem boas histórias em cada camisa do Cruzeiro aí. É um número considerável. Eu torço muito para que, se eu morrer, a minha esposa não venda pelo valor que eu falo que eu comprei. Tem bastante camisa, tem muita história boa aí. E é uma forma de resgatar a história do Cruzeiro, e a minha também, através dessas camisas aí. Ai, que bom. É E bacana. como é que você resolveu virar cruzeirense? O que aconteceu? Foi algo de pai para filho? Me conta essa história aí. Bom, a gente tinha ali na minha infância, sempre ali após o Natal, a gente se reunia na casa da minha avó, né? E ali a gente encontrava os primos e tal. E a minha família, muito numerosa, não tinha condição de dar presente para todo mundo. E assim, sempre tinha um carrinho de pau, um brinquedo já antigo que estava ali e tal. E eu tinha ali 3 primos, que né, a família deles era mais abastada e tal. E aí ele tinha bons brinquedos. Eles tinham, na época estava na moda o macacão da Fórmula 1, né? E aí todos eles tinham, e a gente os brinquedos mais velhos. E eles eram sempre, assim, entre aspas, muito poderosos, né? E o Cruzeiro foi uma forma de poder. E quando tinha um Cruzeiro Atlético, ou um título, o Cruzeiro estava disputando, o Cruzeiro ganhava, eu chegava na casa da minha avó com a camisa do Cruzeiro, eu era o cara. Então foi uma forma de poder. O primeiro jogo que eu fui, eu vi o Ronaldo jogar, como diz o Fernando Sasso, o menino Ronaldo. Menino Ronaldo. Aí não teve jeito, aí foi amor à primeira vista. A camisa que eu ganhei nesse dia, meu tio me deu, compramos ali naqueles varais do Mineirão, ainda tinha isso, tem até hoje. É uma réplica da Coca-Cola. Me acompanha até hoje. Eu tenho um grande amigo, o Chicão, André Sasdelli, né? Que é um grande cruzeirense também. Ele tinha a camisa do Ronaldo desse jogo do Cruzeiro Atlético. Nossa, essa camisa é sensacional. E a gente, na época, não imaginava que ia ser dessa forma, né? E posteriormente ele trocou essa camisa com uma outra pessoa por 2 camisas novas do Cruzeiro, né? Geralmente é o que acontece. Tradicionalmente, eu que já fui colecionador de camisas também, você sabe disso. Uhum. Sempre ia para algum jogo com uma camisa debaixo do braço, uma camisa nova. Qual colecionador nunca fez isso, né? Não é? Eu lembro que uma vez eu estava passando aqui numa pracinha aqui do Sion.
Aí eu vi um camarada andando na rua com a camisa do Brasil, do Romário, de 94. E era tipo um lavador de carro, alguma coisa. Eu perguntei pra ele assim, quanto que é essa camisa? Quanto você quer nessa camisa aí agora? Ah, me dá uns 10 reais aí, tá bom. Eu peguei e dei 50 pra ele. Me dá essa camisa O cara aqui, ficou todo porque feliz de ficou certo, todo com feliz certeza. e foi muito engraçado. Aconteceu comigo já diversas vezes já. Tá passando de frente a uma construção, vê o cara com a camisa do Cruzeiro. Parar o cara, ele para ali o carrinho dele de massa ali pra conversar comigo. Eu compro a camisa dele, o cara vai até sem camisa pra obra. Várias histórias aí já. Mas a, a ideia de ser cruzeirense e tudo, até você começar a ser um colecionador de camisas do Cruzeiro, foi bem depois, né? Bem depois, na verdade, assim, quando eu era criança, adolescente ali, eu via sempre as camisas do Cruzeiro sendo lançadas. E eram muito caras. E o ápice, assim, né, era ter uma camisa oficial do Cruzeiro. E era uma oportunidade difícil. Era difícil acontecer. Uma camisa oficial sempre custou muita grana. Uhum. E eu ficava naquela. Quando eu tiver uma grana, eu vou ter essa camisa. E sempre tinha, eu vou ter essa. E aí surgiu um dia uma curiosidade de encontrar um determinado modelo. Fui atrás. Quando eu vi, encontrei muito mais. Aí comecei a buscando. Acabando que virou uma paixão e diversas camisas vieram aí. Eu comecei a colecionar história. Eu comecei a não comprar a camisa oficial. Mas ela tinha que ser oficial e usada em algum jogo. Usada por algum jogador. Então tem essa peculiaridade da coleção aí. De ser camisa usada. E esse jogadores. lance da galera que coleciona camisa, você tem que escolher um tema, uma forma de você colecionar. Você sai comprando camisa... Tem várias linhas, né? Tem várias linhas, Tem né? colecionador que ele tem assim... Eu cheguei a entrar nessa linha de colecionismo, que é ter tudo. Todas as variações. Então, exemplo, camisa de 2017, nós tivemos 6 modelos de camisa. 3 de goleiro e 3 de linha. Né? A primeira e segunda, terceira uniforme. E ali o patrocínio vai variar também. Então, a cada patrocínio, você tem mais 6 tipos de camisa. Então, chega no final do ano com 117 camisas, uma diferente da outra. Tem colecionador que vai nessa linha de ter tudo. Tem um colecionador que é só as camisas de título. Tem colecionador que é de determinada década para cima ou determinada década para baixo. Tem colecionadores que é só camisa de jogo único. Exemplo, o Cruzeiro usou um jogo, o fatídico 6-1, que tinha escrito eu quero 1 milhão, uma campanha do BMG, bem abaixo da logo, que tornou a camisa muito valorizada. Então tem gente que foca, tem colecionador que foca em camisas só de jogo único mesmo. Entendi. E me fala um pouquinho aí das principais camisas que você tem lá. Me conta algumas aí que são importantes e icônicas, as mais valiosas aí que todo mundo quer saber. Eu sou muito ligado à história da camisa, principalmente aquela história de superação, né? Então eu volto a repetir a grande rivalidade que existe entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Eles não gostam muito de chamar de Atlético Mineiro, né? Mas a rivalidade que existe entre Cruzeiro e Atlético... Então marcaram, assim, essa rivalidade marcou muitas camisas. Então eu tenho a camisa que fez o 6º gol, que foi a camisa 16 do Everton. Eu tenho a do Wellington Paulista, a do Rafael, que substituiu o Fábio naquele jogo. Eu tenho nesse jogo do 6-1. Nesse jogo do 6-1. Eu tenho a camisa 6 do Diego Renan, porque eu queria ter a 6 e a 1, né, para fazer aquele quadro ali 6 e 1. 18. Então essa é uma das camisas bem interessantes que eu tenho na minha coleção. Eu tenho camisas de 1979, que foram as camisas da Pênalti. Era uma novidade da Pênalti, que eram as camisas perfuradas. Então tem essas camisas. Tem uma camisa do Raul, a camisa amarela do Raul também. E, nossa, diversas camisas. A camisa do gol da Libertadores de 1997, do Elivelton. Eu tenho a que ele usou no primeiro e no segundo tempo. As duas camisas. Como é que você deu isso? Pelo jeito você comprou uma vez, né? E ele falou que tinha outra. Na verdade, eu comecei a pesquisar como achar o Elivelton e eu vi uma vez numa reportagem que ele tinha um centro de treinamento em Alfenas. E aí eu pesquisei centro de treinamento em Alfenas, encontrei, liguei, pedi para falar com ele, peguei o celular e comecei. E aí ele me vendeu a camisa e aí, certo dia, teve uma reportagem sobre... Peguei essa camisa, trouxe para minha coleção, fiquei todo feliz com a camisa 20, raríssima, uma camisa da Hummel, dificílima de encontrar, foram poucos jogos.
E aí ele foi me vender essa camisa. E uma certa reportagem depois disso, ele informou que ele tinha mais uma camisa. E aí eu falei, não, ter só uma não vale, né? Porque não tá cravado que a minha camisa foi a camisa do título. Aí eu fui atrás dele de novo, falei, não, eu quero essa segunda camisa. E aí comprei a segunda camisa. Então eu tenho ali camisa do primeiro e segundo tempo. Aí comprei o calção, o meião, a chuteira, veio tudo. Eu tenho todos os itens. Eu tenho medalhas também, tem a medalha da Libertadores, tem um troféu que eles receberam. Tem camisa do Mundial de Interclubes. Tem camisa, tem a medalha do Mundial de Interclubes. Entendi. Um pouco da história do Cruzeiro. Para quem não sabe, nesse jogo do Mundial, o Bebeto jogou pelo Cruzeiro, né? E o Bebeto, eu fiz contato com o Bebeto, inclusive, fiz contato com a filha dele. Tentei contato com um dos filhos, não consegui, fiz contato com a filha dele. E tentei, parece que o Bebeto ainda tem essa camisa guardada ainda. Ele tem um baú lá cheio de camisa, parece que ele tem essa camisa. Mas acabando que não evolui não. Fiz contato com o Donizete, ele já tinha vendido a camisa. Fiz contato com o Gonçalves, já tinha vendido. Inclusive eu conheço quem adquiriu essa camisa. Falando desses jogadores, foram os 3 jogadores que vieram para jogar exclusivamente na aí do Mundial tem a camisa do Nonato, eu tenho a camisa do próprio Elivelto. Fiz contato com o Palácios, que foi nosso camisa 10, é um peruano. Então tem contato com ele, mas como o dólar está muito alto, a pedida está muito alta ainda, não dá para... O peruano só vende em dólar. Então não dá para negociar ainda, não. Esperar um pouquinho mais. Aos poucos você vai chegando lá, né? Aos poucos chega lá. Aí eu tenho a do João Carlos também. João Carlos foi o nosso zagueiro, sim, camisa 3, que depois ele disputou o Mundial pelo Corinthians, foi campeão mundial pelo Corinthians. Excelente pessoa. Tem a camisa dele também, é bem interessante. Que bom. Você acha que é um grande sucesso seu você ter essa coleção de camisas? Eu acho que tudo que você se propõe a fazer e que você não fere os seus valores, se você consegue fazer, eu acho que é um grande sucesso. Independente de qual área que for, se você se propôs a fazer uma coisa e conseguiu, desde que você manteve os seus valores intactos, é sucesso. Então eu caracterizo que a minha busca por camisas teve sucesso. Afinal, são um pouco mais de 1.200 camisas. Então, 1.200 camisas? Um pouco mais de 1.200 camisas. Tem alguns guarda-roupas para guardar tudo, né? A esposa já xingou por causa disso já, mas guarda um aqui, um ali, vai indo. Se você muitas vezes, em média, você pega 100 camisas por ano... Pois é. Então você vai ter que construir um galpão ou então um museu, né? Na verdade, depois de 2018, que nós tivemos mais uma final de Copa do Brasil, eu parei com as variações. Eu mudei esse foco, porque senão eu ia ter que vender apartamento para comprar camisa, não ia dar pena, não. Tá certo. Mas me conta, Márcio, esse sucesso que você tem hoje, você é proprietário de uma grande empresa de segurança eletrônica no Brasil, que atua em diversos mercados, vai expandir, vai atuar em diversas outras regiões desse nosso Brasilzão aí. Nem sempre foi assim, né? Começou sua vida, você teve uma infância, cresceu, foi muito diferente, né? Bom, eu costumo dizer que todo brasileiro ele já tem ali na sua trajetória alguma marca lá na infância, né? E assim, alguns têm uma marca assim um pouco mais forte, né? Ali da luta, da busca. E outros mais, outros menos. Mas a minha foi interessante, foi bem diversificada, assim. Trabalhei em diversas áreas, comecei de uma forma que a maioria que trabalhou na infância começou. E segui na segurança eletrônica e um dia veio a calhar a vontade de ter um negócio próprio, né, com a oportunidade de tê-lo. E eu não perdi a oportunidade, não. Que bom. Então, você é o caçula de uma família de 12 irmãos, não é isso? Caçula de uma família de 12 irmãos. São quantos meninos, quantas meninas? Nós éramos 5 meninos e 7 meninas. E aí faleceram 3. Faleceu um menino e 2 meninas. Entendi. E qual que é a diferença de idade é seu irmão mais velho, que é homem, né? Sim. E de você? Ele que faleceu, mais velho ou não? O mais velho foi o que faleceu, Lúcio. É engraçado, cara, porque assim, depois que você tem tantos irmãos, eu até lembro a data de aniversário da maioria, mas eu não sei a idade de alguns. Eu sei a idade dos que estão mais próximos de mim.
Sei. Mas eu acredito que o mais velho que faleceu, hoje ele teria aí uns 62 anos. Então, 62, 65 anos, por aí. uns 25 anos de diferença. É, por aí. E a minha mãe, assim, eu tenho uma foto que a minha mãe, eu tô no colo da minha mãe. Eu não seria o caçula, né? Faleceu a Maria dos Anjos depois de mim. E que a minha mãe, com 37 anos, pela data que tá ali, eu estava no colo dela e ela estava com outro neném na barriga. Então, por aí você, fazendo os cálculos aí, você vê que, sim, foi um atrás do outro. Eu fico imaginando se sua mãe teve você com 37 anos, é isso? 37 anos. E tem 25 anos de diferença, ela teve o primeiro filho muito nova. Muito nova, muito nova, muito nova. Minha mãe fugiu com meu pai e não era aceito o namoro deles, né? Tinha muito isso no interior de Minas, não aceitar fulano da família de tal. De onde? O meu pai era de Mantena e a minha mãe era de Conselheiro Pena. E aí se encontraram ali, meu pai mudou para perto dela, não aceitaram o namoro, meu pai fugiu com ela, voltaram alguns anos depois com 3 filhos. E aí não tinha mais jeito, acabou aceitando, depois vieram para Belo Horizonte. Sua mãe passou a vida cuidando de filho, parindo. Você tá doido. Passou a vida inteira cuidando de filho e parindo. E quando não foi de filho, foi de neto, né? São 20 netos. Muita 20 coisa, netos. 20 netos. Entendi. E me conta um pouquinho como é que era o ambiente na sua casa, criação. Provavelmente quem criou muito você foram talvez suas irmãs e não tanto seus irmãos também, né? No meu caso, como caçula, eu tive uma criação assim, mais das minhas irmãs mesmo. Tive uma influência muito grande das minhas irmãs do que da minha mãe mesmo. Mas assim, lógico, minha mãe sempre teve muito presente, mas aqueles afazeres do dia ali teve muita contribuição das minhas irmãs, inclusive uma delas trabalha em uma das minhas empresas. Ela assumiu o papel de RH de uma dessas minhas empresas e está lá em João Pessoa hoje. Ai, que bom, que legal. E qual que era a profissão do seu pai? Meu pai era pedreiro, tá a vida inteira na construção civil. Variava ali entre pedreiro, carpinteiro, fazia as duas coisas. E sua mãe, provavelmente, dona de casa. Minha mãe, né? dona de casa, e assim, dava uma improvisada ali como costureira, uma coisinha ou outra. Fazia algumas costuras para trazer um pouco mais de renda para dentro de casa. E com essa profissão, seu pai e sua mãe faziam alguns bicos. Chegou a faltar alguma coisa para você? Ou vocês tinham que se virar? Como é que funcionava isso, Márcio? Lúcio, teve uma situação que assim marcou bastante, que meu pai adoeceu e nós fomos para o interior de Minas, nós fomos para Couto de Magalhães de Minas. É um distritozinho de Diamantina. E lá a gente, os meus irmãos, com essa grana da venda da casa de Belo Horizonte, eles montaram uma loja. E meu pai, muito doente, deu errado. Perderam a grana toda, a gente foi morar de aluguel. E aí, mais para frente, eu vou te falar sobre uma ação que eu estou fazendo agora. Vou deixar mais para o final. Mas eu não sabia o porquê que a gente mudava tanto de casa. Aí hoje eu fui descobrir porque a gente não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Então nós moramos em 7 casas num período de 2 anos. Então assim, eu não sabia por causa disso. Mas aí eu fui resgatando isso e eu descobri que a gente mudou tanto porque não tinha grana para pagar o aluguel. A gente mudava para uma outra casa. E aí voltamos para Belo Horizonte. E eu lembro que assim, não tinha grana para voltar todo mundo para BH. E aí veio eu, uma irmã, né, que é um pouquinho depois de mim, e a minha mãe. E eu lembro que meu pai tinha muita mania de ajoelhar assim, eu sentava na perna dele, e nesse dia ele falou, senta aqui, vem cá, deixa o papai falar contigo uma coisa. E isso está muito vivo na minha memória. Ele falou comigo assim, você é o homem da casa agora. Eu fiz muita questão de sempre parecer muito com ele. Até hoje eu me visto muito com meu pai, os meus hábitos musicais são os mesmos do meu pai. E quais são? Forró. Inclusive conheci minha esposa no forró. Meu pai é sanfoneiro, violeiro. Então eu gosto de forró, igual meu velho. E aí ele falou, você é o homem da casa. Agora você vai cuidar da sua mãe para mim. E nós viemos para Belo Horizonte, né? Para ficar eu, minha mãe e minha irmã até que meu pai voltasse. A gente imaginava ali uns 30 dias. Que idade você tinha? Eu tinha ali 8 anos. 8 para 9 anos. E aí quando o papai voltou, já eram 3 meses. Então assim, a gente ficou ali 3 meses, eu, minha mãe e minha irmã.
E nesse meio tempo, a minha mãe adoeceu. Então, assim, eu tive que cuidar da minha mãe e da minha irmã. E aí foi aí que eu comecei a minha primeira experiência no empreendedorismo. Foi aí. Eu comecei a vender chup-chup para a dona do barracão que a gente morava. Ela tinha uma plaquinha lá, vende o chup-chup. Eu comecei a pegar aquilo e levar para a escola. E aí juntei uma graninha, consegui comprar uma máquina. Aqui em Minas a gente usa muito o termo topa tudo, né? Onde vende as coisas usadas ali. Consegui comprar uma máquina para minha mãe fazer alguns consertos em roupa e a gente levantar uma grana. Mas mais um pouquinho a gente ia ficar numa situação bem delicada mesmo, porque já estava quase que faltando o que comer em casa. Mas foi uma experiência boa, cara. Foi legal. Hoje eu olho para isso como um aprendizado muito grande, embora algumas pessoas vejam como superação, eu vejo um pouquinho diferente. Eu vejo mais assim, tinha que acontecer, passei por aquilo sem ver o que estava acontecendo. Hoje a gente olha para trás e fala, poxa, né, o que aconteceu? Naquela época não tinha a menor noção. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa e foi feito. Eu orgulho bastante disso. Ai, que bom. Foi muito legal. Foi a primeira experiência. Você olha para trás, olha para o seu pai, para sua mãe, você vê uma imagem de muito orgulho, muita dedicação para criar os filhos. Como é que você vê isso? Muito. Meu pai é um exemplo de pessoa correta, de pessoa direita, cumpridor da lei. Ele é um cara muito disso. E minha mãe é um exemplo de amor. Minha mãe é o maior exemplo de amor que eu pude conhecer, de carinho, de altruísmo. O melhor exemplo que eu tenho para citar de altruísmo, de amor, é minha mãe. E os dois estão vivos ainda. Vivos. Graças a Deus estão vivos aí. Superaram a Covid, vacinado, primeira e segunda dose. Entendi. Então, além de vendedor de chup-chup, você passou por outras profissões também, nesse vai e vem, nesse corre de conseguir se manter, de conseguir... Sim. Apesar de estudou também, né? Sim, claro. Dos homens lá de casa, eu fui o único que conseguiu o 2º grau. Uma faculdade, não só uma, fiz 2. Eu sou formado em eletrônica e sou formado em marketing. E assim, eu nunca deixei de estudar, não. Sempre fui muito atrás disso. E eu lembro que a experiência de vender o chup-chup ali, a dona Glória, que era a dona da casa, teve um dia que eu tomei uma surra do Simval, que era um concorrente que tinha na porta da escola. Ele quebrou a caixa de isopor, Lúcio. E aí ela não gostou muito, descontou na minha comissão, também não gostei. Peguei a caixa para mim e eu comecei a fazer os meus chup-chups. Aí que foi a experiência, meu primeiro contato com o empreendedorismo. Eu tinha um padrinho, ele era de BH, ele dava 1 litro de leite. Aqui tinha muito isso, parar a carroça na porta da casa, pegar o litro de leite. E tinha um pé de abacate na porta de casa e caía em cima da laje. Pof, aquele abacate enorme. Pegava, fazia chup-chup e levava para a escola para vender. E o meu era melhor, porque o meu era de leite e de abacate. E o do Simval era de creme holandês, que hoje antigamente fala creme holandês, né? Juntava tudo. Mineirês, né? Esse vai mais para um dicionário mineirês. Era aquele chup-chup de que suco, que você chupava o chup-chup, ficava só o gelo no saquinho e a cor toda nessa língua, né? Na língua, azul. Isso, exatamente, vermelho, azul, laranja. Então ali foi o primeiro passo. Aí depois dali eu fui trabalhar de flanelinha, conheci a turma ali do bairro novo que eu morava, né? Que tinha mudado de Diamantina. Fui olhar carro. No começo meus pais não sabiam, não. Ia antes da escola, aí depois ia pra escola, voltava, olhava carro de novo. E aí, depois eles souberam, achei que iam brigar comigo, mas tava entrando mais uma grana em casa, tava ajudando. Como é que é a dinâmica empreendedora do Flanelinha? Me conta um pouquinho. Qual que é o lance? O que acontece ali? Cara, o lance do Flanelinha é tipo assim, a gente... Realmente olha o carro ou não olha? Como é que funciona? Passa o olho, né? Você tá ali. E aí o que acontece? Bom, cara, na minha época eu lembro que interessante eram os carros que tinham assim, que a gente falava, esse cara vai dar uma grana boa. Era o Logos, era um carrão. O Passat era um carrão. O Monza, tinha um Monza Barcelona, que era um carrão. Monza Classic. Tinha um Monza Classic, depois do Classic veio aquele novo modelo do Monza, né? Que tinha um Monza Barcelona lindo, sensacional aquele carro. E aí tinha ali os Opalas. Eu lembro que os carros era o Copertramo, que eram uns Opalas azul marinho, lindos, que eram os táxis do aeroporto. Eram muito bons aqueles carros ali.
E aí eu lembro ali, rapaz, tinha um Fiat Uno que lançou logo depois, né? Eu acho que em 1993, não sei. Então eram os carros, assim, a gente ficava olhando e falava assim, esse cara vai dar um trocado bom. Mas a gente sempre se enganava. Quem dava o trocado bom era sempre o cara que tinha o carro mais simples ali. Um exemplo, claro, eu lembro muito, não lembro o nome dele, mas tinha um senhor, ele tinha uma Caravan. Ele ia quase todos os dias no banco. E ele parava na porta do banco, olhava um extrato enorme assim. Era um ritual. Ele parava, tirava o óculos assim, colocava no olho, olhava o extrato, balançava a cabeça uma vez ou outra, porque ele não concordava com alguma coisa que estava ali. E aí vinha, dava uma gorjeta gorda pra gente, e era uma Caravan caindo aos pedaços. Impressionante. E esse cara dava sempre... Esse tinha um cara de um Fiat 147 também, que dava sempre uma gorjeta muito boa. E ficava ali, esses a gente tinha mais carinho, esse a gente olhava de verdade. Mas tinha hora que... tinha até um teste, né? Até você pode fazer esse teste hoje, quem estiver olhando o seu carro. Que quando você fala assim, eu tô olhando, aí o cara te pergunta assim, qual é o meu carro? E se você estiver olhando mesmo, o cara vai saber. Se ele estiver olhando mesmo, vai saber qual carro é o seu. Então, eu ficava muito atento, porque às vezes eu falava que estava olhando, o cara falava, qual que é o meu carro? Eu falava, é o Passat. Então, eu ficava muito atento, eu me entregava muito aquilo ali. E ganhava um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. O primeiro contato com uma nota do real foi através do meu trabalho. Eu levei para casa. E nesse ponto aí, você tinha quantos anos? Bom, eu conto muito. Eu lembro que tinha uns encartes assim que a Caixa Econômica dava, os promocionais da Copa do Mundo de 94, sabe? Eu lembro do Monza Barcelona, que foi foi a Eco 92. Né? Eu lembro dos adesivos da Eco 92, eu lembro do Monza Barcelona, foi uma alusão a Olimpíadas de 92, não é isso? Então, em 94 você tinha 11 anos, é isso? Em 94 eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar lá em 1992, eu tinha 9 anos. Eu sou de 83. Eu fico imaginando como são diferentes as coisas hoje em dia, né? Hoje é meio impensável você deixar alguma criança na rua com essa idade. De 9 anos na rua, mesmo em diferentes níveis de financeiros, sim, assim. Então sim. Mas eu acho que a preocupação do ponto de vista social era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje a gente passa por uma modalidade de crime muito diferente do que tinha antigamente. Antigamente eu trabalhava à noite, de madrugada, eu vou te contar isso mais pra frente, mas eu adorava quando eu via alguém na rua. Hoje eu tiver de madrugada, o que eu não quero é ver alguém na rua. Né? Você fica com medo de ver alguém na rua. Antigamente se sentia protegido. Eu trabalhei de madrugada tão cedo, tão novo, que eu tinha medo de assombração ainda. Então eu adorava quando eu via alguém e falava assim, tô seguro, tem um humano aqui. E eu lembro que o lance de olhar carro era tipo assim, eu recebi algumas propostas na rua, tipo assim, de gente que queria me adotar, porque achava que eu morava na rua, que eu era um trombadinho. Eu falei, não, Inclusive, uma das pessoas que me fez uma proposta de adoção, hoje ela é minha cunhada, ela casou com meu irmão. Então, assim, eu tive várias propostas de adoção, porque achavam que era da rua, e não, eu falei, não, eu tenho uma moradia, eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu tô aqui para levantar uma grana e levar para casa. Eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Hoje, mas ao mesmo tempo, eu acredito que você teve uma boa criação, mas uma criação mais livre, mais aberta, assim. Sua mãe, com esse tanto de gente dentro de casa, e era complicado. Uma das coisas que eu mais agradeço ao meu pai e que eu quero tentar repetir com o meu filho, com o Bernardo, que hoje tem 4 anos, foi ter confiado em mim. Foi ter me dado liberdade. Eu confio que você vai saber se cuidar na rua. Então, assim, foi muito importante para mim isso. E o papai soube fazer isso. Ele soube confiar em mim e ele soube me dar essa liberdade. Então, isso foi muito importante para a minha vida. Tudo aconteceu muito cedo na minha vida devido a essa liberdade. Desde os meus 8 para 9 anos ali, que ele falou comigo, cuida da sua mãe que eu sei o homem da casa. Então, ali para mim foi um grande exemplo de confiança. Eu sou muito grato a ele. Mas esse é sendo mais novo, né? O mais novo. Porque na minha casa eu sou mais velho e, de certa forma, eu tive a liberdade por ter sido mais velho, e minha mãe chegou a ter 3 nenéns dentro de casa. Né? Então, às vezes era uma dinâmica diferente. Aí você já tinha irmão adulto. Eu acho que o fato era de eu ser mais apegado à minha mãe e os meus irmãos mais velhos mais apegado a ele.
Então, quando teve que fazer aquela escolha de vir, eu vim para Belo Horizonte por ser mais apegado à mamãe e por eu não pagar passagem. Tinha isso também. Então, acabando que assim, por eu ser mais apegado à mamãe, eu acho que tinha mais aquela questão, tipo assim, ele vai cuidar melhor. Porque eu era mais grudado à mamãe, sabe? Então, talvez tinha alguma coisa assim. Ainda não parei para fazer essa pergunta para ele, não. Mas hoje eu vejo que, assim, hoje, na situação atual, eu, devido também à criação mais próxima das minhas irmãs, eu sou um cara mais sensível, um cara mais sensato. Então, hoje é mais fácil confiar. Mas aí é engenheiro de obra pronta, né? Depois que você fala assim, não, esse cara é mais responsável que os irmãos dele. Hoje é mais tranquilo. Mas quando tinha 9 anos, é diferente. Talvez ele viu alguma coisa ali que ninguém viu na sabedoria paterna dele. Ele encontrou alguma coisa. Sim, e aparentemente, além de flanelinha, você foi cozinheiro, garçom e quase cobrador? Exatamente. Quase. Cara, depois que eu larguei esse trabalho de flanelinha, eu me mudei para o Justinópolis, de Venda Nova para o Justinópolis. Lá era outra turma. São bairros de Belo Horizonte. São bairros de Belo Horizonte. Então lá é uma outra turma. E a turma de lá, eles não olhavam carro, eles trabalhavam no Mercado Novo. Eles eram carregadores do Mercado Novo. E eu fui trabalhar de carregador no Mercado Novo. Pegava serviço ali 1h da manhã. Isso em 1995, tá? Eu já tinha ali 12 anos. Eu pegava serviço 1h da manhã, largava às 9h. E assim, eu era tão novo que a minha mãe tinha que ficar na porta me olhando até o ônibus passar, porque eu tinha medo de assombração. A gente morava no meio do mato danado, lá no Justinópolis. Então, aconteceu isso algumas vezes. E o engraçado é que eu ainda tive proposta de adoção nessa época, e uma delas foi uma pessoa que hoje ela é casada com meu irmão, como eu te falei agora há pouco. Ela tinha uma loja no Mercado Central, ela comprava as mercadorias no Mercado Novo. E aí comercializava no Mercado Central. E ela me fez a proposta, eu falei assim, não, eu tenho família, você não pode me adotar, né? Tipo, e aí, acabando que eu não consegui trabalhar para ela, porque eu ia fazer alguns bicos no Mercado Central para ela, trouxe o meu irmão para trabalhar, acabou casando com ela, é a Sônia. Tenho muito carinho por ela, a esposa do meu irmão. E depois disso, Lúcio, entre uma ida e outra para o mercado, porque eu variava, vamos tentar um emprego diferente. E não ficava, e voltava para o mercado. Eu fui auxiliar de cozinha no restaurante chamado Tia Clara, inclusive tinha um aqui próximo. Tinha o Tia Clara, eu trabalhava na unidade do Minas Shopping, lá eu era auxiliar de cozinha. Depois eu trabalhei no Apogeu da Carne, que aí eu entrei como tanqueiro, que lavava as vasilhas ali, né, as louças. E de lá eu auxiliar de cozinha de novo, garçom. E aí fui cantineiro. Tem uma história muito legal, cara, para te contar, que é assim, entre essa tentativa ali na gastronomia de me firmar ali, eu trabalhei de cantineiro numa escola, chama Efigênia Vidigal. Essa escola não existe mais, o sistema SEB comprou ela. E eu era cantineiro, a minha irmã trabalhava na cantina e eu era auxiliar dela. E aí era engraçado, eu via aquelas meninas ali, eu falava, nossa, bando de menina bonita, né? Novo, rapazinho novo e tal. E uma daquelas meninas hoje é minha esposa. Ela estudava, minha esposa estudou na Efigênia Vidigal, justo nessa época, eu não conhecia ela naquela época, nem lembro. Mas assim, provavelmente ela era uma das alunas. E hoje, né, um lugar que eu era cantineiro, hoje uma das alunas de lá hoje é a minha esposa. E a minha esposa foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho uma gratidão enorme pela presença dela na minha vida. Mas enfim. E hoje vocês têm um filhinho de 4 anos. Temos um filho muito amado, Bernardo, de 4 anos, uma criança sensacional. Então, assim, tentei aí alguma coisa na área da culinária ali. O que sobrou disso foi que hoje eu sou o cozinheiro da família. Hoje eu faço alguma comida no fim de semana e tal. Eu aceito convites, viu? Pronto, a gente está em breve aí com a casa nova. E se Deus quiser, a gente vai fazer um risoto lá para você e para a Raquel. Ai, que bom. Então, foi uma área que me ensinou muita coisa, mas acabando que eu não consegui firmar ali, né? E entre o mercado, os restaurantes, né? Um bico ali e outro, aí eu conheci a segurança eletrônica. Eu teve um fato curioso, eu comecei a fazer uma tatuagem, eu fiz uma tatuagem em mim e eu vi que o cara tinha uma máquina caseira, de fabricação caseira. Eu fui e fiz uma também. Falei, poxa, se ele faz, eu faço também. Fiz uma, como eu já desenhava. Você já gostava de desenho? Já, sempre gostei de desenho, sempre gostei de caricatura e tal. Comecei a tatuar as pessoas, tava dando certo, tava levantando uma grana legal, colocando uma grana dentro de casa, ajudando o pai, a mãe. E aí um belo dia o papai chegou e tava uma gritaria dentro do quarto, eu tava tatuando
a poupança de uma menina, rapaz, como ele fala, né? Não vou aceitar tatuar a poupança de uma moça dentro dessa casa, não. E eu tava ali no bumbum dela fazendo a tatuagem, ela gritando, ele abriu a porta e viu aquela cena. Aí ele apelou feio, tivemos uma briga, eu falei, tô colocando grana dentro de casa, cara, eu tô ajudando e tal. Ele não aceitou, ele falou, debaixo do meu teto, não. Eu tinha 16 para 17 anos. Mostrar eu falei, o tanto que seu pai era correto, né? Exatamente, cara, corretíssimo e tal. Eu falei, não, tá bom, debaixo do seu teto não. E eu saí de casa, fui morar com um amigo, depois esse amigo foi morar com um irmão, o meu irmão... Você tava desenhando o quê, né? Era uma flor e um coração, assim. Uma flor? Era coisa simples, não tinha nada demais, mas ela tava ali com o bumbum exposto ali, né? E era uma época mais conservadora um pouco, né? Talvez você tatuar alguma coisa no bumbum de alguém não era algo tão corriqueiro. Eu acho que hoje eu faço a leitura que a gente já estava migrando, né, daquela época mais conservadora da criação dos baby boomers, né, que é o meu pai, para essa geração agora. Então a gente estava meio que migrando. Só que o meu pai é um baby boomer, o meu pai é um cara muito conservador. Então hoje ele não aceitaria. Então, como eu vejo algumas coisas e tal. E aí eu resolvi sair de casa, eu vi que era o meu momento. Saí, aproveitei a oportunidade. Depois fui morar com o meu irmão. Meu irmão tinha uma oficina mecânica embaixo. Nos fundos era uma empresa de segurança eletrônica. E em cima era nosso barraco. Era um quarto. Eu e ele morávamos lá. Eu acho que quem tomou esse caminho aí de tatuar o bumbum foi a Anitta agora, né? Bom, mas a Anitta, ela foi no nível hard, né? Aí ela... a Anitta, eu tava tatuando só, né, de um lado. De um lado, a Anitta tatuando lá foi no centro, né? Mesmo, né? A Anitta foi mais ousada. Se eu tivesse fazendo isso, acho que o meu pai não tinha me expulsado, né? Tinha me matado. Mas nem cheguei aí. E assim, eu acho que ele fez uma leitura assim, falei, pai, não houve as vias de fato, né? Acho que ele fez uma leitura assim, né, pô, faltou com respeito com as suas irmãs, com a sua mãe. Mas hoje eu compreendo ele. Hoje eu compreendo. E assim, eu tive alguns atritos com meu pai, porque eu não concordava com algumas coisas em relação ao tratamento dele com a minha mãe. Até eu entender que a minha relação de pai e filho, ele estava tudo bem, ele foi um excelente pai. Ele foi no meu contexto, no meu pensamento de vida, ele não foi um bom marido, não, tá? Mas ele foi um bom pai e eu demorei muito para entender isso. Eu entendi quando eu saí de casa o papel de um líder de família, de assumir as responsabilidades de uma casa. E isso vem assim, ônus e bônus, né? Então... Mas eu acho que um bom papel de um líder, que hoje você é um líder com mais de 400 funcionários, você deve ter? Um pouco mais. Isso é muita gente. Para você organizar isso tudo não é tão fácil. Mas se deve nos princípios, né? Sim. Se você cria os princípios corretos, você já acha que já está meio caminho andado ali e você tem que forçar esses Sim, princípios. Eu costumo dizer que o desafio entre um ponto e outro é assim, você chegar no outro ponto mantendo assim os seus valores intactos, né? A sua essência, aquilo que você aprendeu. Eu acho que é o alicerce, é a base de tudo. Então, meu pai, ele foi muito feliz nessa criação. Mesmo com os erros dele, eu acho que ele foi muito feliz com isso. Então você passou a morar com um amigo, depois você morou com um irmão, não é isso mesmo? Isso. E ali você começou a ver segurança eletrônica. Exatamente. No morar com meu irmão, e assim, eu juntei uma graninha fazendo tatuagem, consegui comprar uma Honda pra mim, uma Tuesday. E aí comprei essa moto e eu ficava ali empinando ela pra cima e pra baixo. 16 para 17 anos, era menor ainda, e aí tinha essa empresa nos fundos. E aí meu irmão falou assim, eu dou um trabalho pra esse moleque aí, rapaz, esse menino é bom na moto ali pra você ver. À noite ele pode ver os alarmes que disparam e tal. Aí o cara falou, mas ele é menor. Falou, pô, mas à noite ninguém vai. O cara foi me deu esse trabalho e falou, alarme dispara, a pessoa vai passar pro seu disparo, você vai lá e vê pra gente. E aí eu ia. Aí teve um fato curioso, Lúcio, nessa época aí, que esse cara, ele era um policial, sabe? E ele tinha essa empresa e tal, então ele conhecia todas as guarnições ali do bairro, né? Todas as viaturas e tal. E aí teve um dia, cara, que eu parei numa blitz, e aí o cara falou comigo assim, documento. Aí eu falei, eu não tenho habilitação não, eu sou menor de idade. O cara, não é possível, falou, documento da moto. Eu tirei.
Aí ele já ia prender a moto, eu falei, essa moto é do fulano, né? Eu não vou citar nomes para expor aqui. Essa moto é do fulano. Ele, não pode ser. O policial falou comigo, não pode ser. Ele falou, só um momento, pegou o telefone, ligou, fulano, quantas motos que você tem? Aí ele falou, só tem uma. Ele falou, já é a terceira que passa aqui hoje. Então os ex-funcionários desse cara usavam como álibi, não, essa moto é do fulano. Mas aí eu consegui, depois tirei a minha habilitação, eu consegui passar por isso, tirei a minha habilitação. Mas ali, entre um disparo de alarme e outro, eu comecei a mexer numa centrais de alarme ali, eu sempre fui muito curioso para eletrônica. Comecei a mexer numa central e outra, e um dia eu pedi uma oportunidade, eu falei, cara, eu quero ser auxiliar técnico. Eu entendi um pouquinho disso aqui, e aí me colocaram para trabalhar com o Gerson, que é um cara muito legal, o Gerson me treinou. E quando ele me treinou, ele falou assim, olha, esse menino tá pronto. Eu vou agora tentar um trabalho numa empresa de ônibus e eu vou deixar ele no meu lugar. E eu fui virar instalador. E por falar em empresa de ônibus, você até me perguntou aí, quase cobrador de ônibus. Eu não consegui passar no processo seletivo. Tinha eu, um amigo, o Emerson, que era meu vizinho, nós fomos fazer o processo junto. E lá ele passou, eu não consegui. A psicóloga fez uma leitura, eu pedi um feedback. E aí ela foi informada que, tipo assim, que para trabalhar nessa profissão você tinha que ter um pouco de flexibilidade, não, qual que é o termo que ela usou? Jogo de cintura. Jogo de cintura, ser mais articulado com as pessoas, e que eu não tinha jogo de cintura com as pessoas. Ainda bem que ela errou na análise dela, né? Porque eu sempre me propus a fazer muito bem tudo aquilo que eu peguei para fazer. Eu parto Ela achou que você era meio tímido ou você era realmente tímido, você acha? Lúcio, talvez ali na entrevista naquele momento ali sim, mas eu acho que um psicólogo sabe fazer a leitura de se você está ou se você é. Entendi. Eu estava. Porque você não era muito tímido, não, pra sair tatuando o bumbum das meninas. O bumbum das pessoas eu não era, né? E a pergunta que não quer calar, foi um bumbum só ou tatuou vários bumbuns? Não, foram vários bumbuns, foi frente e verso, diversas vezes, várias situações. Então, assim, ali, cara, foi uma grande frustração pra mim, porque eu falei, poxa... Você podia ter contado na entrevista de emprego que eu não sou tão tímido assim, não, já tatuei 26 bumbuns. Mas se eu tivesse falado com ela que eu tinha tatuado o bumbum, ela falou, agora que você não vai mesmo, que você vai ficar olhando pro bumbum das moças que vai entrar no ônibus e não vai ser bom pra gente. E aí eu não consegui, e eu lembro que a dona Rita, a vizinha nossa, eu falei assim, dona Rita, não é possível, o babaca do Emerson, o Emerson é um grande amigo meu, eu tenho muita liberdade de falar isso, eu brinco com ele e tal, eu falei assim, dona Rita, o babaca do Emerson conseguiu e eu não consegui. Aí falou assim, ele conseguiu porque ele é babaca. É por isso, tem que ser babaca. Me perdoe os cobradores de ônibus, mas assim, era uma brincadeira que a gente fazia na época e tal. Mas eu não consegui, cara. Depois fui nas lojas americanas. E hoje, infelizmente, é uma acabou, profissão não tem, que tá... não tem cobrador de ônibus pouquíssimos mais, né? os casos, pouquíssimos. Eu acho isso um absurdo. Falando aí, até externando uma opinião minha. Eu acho que assim, é uma forma de contribuir ainda mais com a má distribuição de renda que a gente tem no nosso país, né? E assim, é um serviço muito mal prestado sem o cobrador de ônibus. Eu faço essa leitura. Você forçar um motorista que está dirigindo um ônibus ali, muitas vezes 100 vidas atrás de você, tendo que fazer duas troco funções. E não é assim, e não é o desvio de função, né? Que o sindicato muito fala no desvio de função. Não é nem isso, eu penso muito, Márcio, questão de... O emprego, sempre vão existir na economia melhorias, evoluções tecnológicas que te permitem... Sim. Eliminar certos empregos e criarem outros. Eu acho que é tipo fazer o piloto, fazer o check-in do cara, né? Porém, você colocar o risco, todo mundo que está ali... porque eu tenho certeza que você está numa profissão, você pode se capacitar, mudar para outra profissão. E do ponto de vista social também é muito ruim, Lúcio. Você colocar aquilo ali, entubar alguma coisa no motorista de ônibus, que ele não vai deixar de aquele emprego por conta daquilo, que muitas vezes o motorista de ônibus está ali há 20, 30 anos, está naquela profissão ali. Não vai fazer outra coisa. E assim, o cara tá ali preocupado. E você colocar em risco e essa pessoa... Você colocou algo na linha de profissão dela ali que... Não tá habituada, né? Não tá habituada. E às vezes o cara tá aquela preocupação ali, além de estar atento ao trânsito, tá aquela preocupação de, será que eu dei o troco errado? Pô, vão descontar de mim?
Nós já dei o troco errado, descontaram de mim, meu salário vai vir menor. É um absurdo. E fora do ponto de vista social também, que você está desempregando mais uma pessoa, né? Que só tinha aquela possibilidade de emprego ali. Então, não consegui. Frustrei muito não ser conseguido ser cobrador. Eu gostaria de ter sido. Depois disso, eu tentei uma vaga de emprego nas lojas americanas. Não consegui também. Foi interessante que eu saí de onde eu morava com meu irmão, fui a pé até o Minas Shopping. Chegou lá, participei da entrevista, voltei a pé. Tava ali, acho que 7, 8 quilômetros. E aí bateu a fome na hora de voltar. Eu fiquei muito fraco, entrei no restaurante, eu falei, não quero saber. Eu fui a pé porque eu não tinha grana para pagar passagem. Não tinha grana, meu irmão não tinha. E, na verdade, não sei se ele não tinha, eu fiquei com vergonha de pedir, mas enfim. Provavelmente ele também não tinha, faltando muito serviço e tal. E aí, assim, quando eu voltei, eu tava no Trevo do Guarani ali, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, entre Venda Nova e o Minas Shopping. Entrei no restaurante muito desesperado, cara. Eu tava tendo náuseas já, ânsia de vômito. Eu falei, cara, eu vou desmaiar aqui. Falei, cara, eu vou sentar e vou comer. Sentei, fiz um pratão, comi a metade. E aí eu fiz uma das coisas que hoje eu olho e falo, caramba, era a única opção que eu tinha, né? Então, assim, usei dessa criatividade para eu poder sair dessa situação delicada que eu tava. Então, coloquei um fiapo do meu cabelo no prato de comida e falei com o cara, tá com cabelo a comida. E o cara falou, rapaz, me perdoa, não sei o que tem, pode se ver. Eu falei, não, agora eu já tô sem apetite. E fui embora. Mas era a única saída que eu tinha. Porque se eu falasse para ele que eu não tinha comido, talvez ele não ia compreender. E ele era um cara corpulento, sabe? Que esse cara grandão. Eu falei, esse cara vai me amassar no meio aqui. E fui embora. Tempos depois, eu tava trabalhando na segurança eletrônica, eu voltei para ver se eu encontrava e eu poder pagar isso. Mas já tinha fechado, era um restaurantezinho muito, muito simplesinho. Mas eu acho que até nesse momento Deus te ilumina de alguma forma. Cara, meu filho, vai ali e faz isso, porque senão vai dar muito ruim para você. Então foi uma das experiências assim que eu tive que passar na minha vida, que eu falo, caramba, cara, eu precisei fazer isso, sabe? Então, assim, até que ponto vai a necessidade, até que ponto que vai a sua lucidez, né? Tipo assim, qual que é a barreira, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Até qual momento? Então, no momento que você tá com fome, é desesperador. E isso deixa duas lições, né? Tipo assim, de superação, de falar, eu vou passar por isso. E a outra de, tipo assim, não julgar as pessoas, cara. Você não sabe, tipo assim, o porquê de uma pessoa estar fazendo tal coisa, sabe? Você não sabe quais são os motivos que levaram aquela pessoa a fazer isso. Então, a moeda sempre tem dois lados, sempre né? tem dois lados. Eu costumo dizer que Chapeuzinho Vermelho, que o Lobo Mau só é mau porque só escutaram o Chapeuzinho Vermelho, né? Então, assim, sempre tem as duas versões. E, então, assim, eu acho muito complicado essa questão de julgar as pessoas, porque de repente você tá apontando o dedo para alguém ali que tá cheio de, não motivos, mas tipo assim, que tem as suas razões para poder fazer aquilo ali, sabe? Não, sem dúvida. Eu tenho uma história similar a essa sua. Meu avô sempre foi dono de lojas de material de construção aqui em Belo Horizonte, né? E minha tia ainda tem a última lojinha, que é o remanescente dessas lojas de material de construção que ele teve, que é aqui na Savassi. E eu lembro ela me contando uma história que um certo dia chega uma pessoa lá, vai perguntando o nome, quanto que é o nome desse chuveiro, quanto que custa esse chuveiro, quanto que custa aquele. Aí ele perguntou, não tem um chuveiro de metal, alguma coisa assim? Ela falou os preços e tudo mais. Aí ele virou e tirou o dinheiro, tá aqui o dinheiro desse chuveiro aí. Aí ela foi pegar o chuveiro, não quero chuveiro, não. Mas como assim? Não, é porque 20 anos atrás eu roubei esse chuveiro aqui da sua loja e hoje eu tô voltando aqui para te pagar. Olha aí, cara. Isso toca o coração, sabe? É isso. De fazer isso. Então, tem muita gente boa nesse mundo, Márcio. Ô, Lúcio. Tem muita gente boa e muita gente que às vezes não faz o bem, mas por motivos que você não imagina. Isso. Cara, depois que eu tive conhecimento do porquê da gente mudar tanto de casa lá em Couto de Magalhães, eu meio que me vi na situação, tipo assim, de pagar aquele débito de alguma forma, sabe? Então, assim, é um lugar que eu tenho muito carinho. Eu voltei para lá com um projeto, né, de combate à fome, principalmente nas famílias que têm crianças. Então, por conta própria, todos os meses eu dou ali 50, 60 cestas básicas para aquela comunidade, para as comunidades próximas ali. E no final do ano eu faço uma campanha um pouco maior. Então foi uma forma que eu encontrei de, tipo assim, de estar em contato com aquela região, que eu tenho muito carinho, e de pagar essa dívida que ficou também. Então, assim, eu acho que é legal você voltar a resgatar
e assim tentar consertar aquilo que dá para consertar. Hoje, sem dúvida, se eu tivesse aquele restaurante, eu voltaria, pedir desculpas, pagaria minha dívida financeira com ele e iria embora. Mas eu tenho certeza que Você tem uma ele história entenderia também bem. de uma pessoa que você, muitos anos depois, voltou a encontrar no aeroporto, não foi? Sim, cara, quando a gente olhava carro ali, tinha o... Lá perto do aeroporto Pampulha. Isso. Quando eu olhava carro ali. Tem uma história muito legal, que assim, eu vou até linkar, que assim, na segurança eletrônica, eu trabalhei um tempo na Emiv, é uma empresa que eu tenho muito respeito, muito carinho por ela. E assim, um dia eu estava no aeroporto, já morava em João Pessoa, né? E aí tive contato com uma pessoa, Ricardo, essa pessoa. Então, assim, o Ricardo, ele era dono de uma lanchonete que tinha do lado da Caixa Econômica Federal. E aí ele tinha ali salgados, tinha o almoço e lá pelas 3, 4 horas ele fechava. Então, todos os salgados que sobravam ali, ele dava pra gente. E aí, cara, esse cara matou minha fome muitas vezes, cara. Muitas vezes era a única refeição do dia, além daquele pão com manteiga ali em casa, era aquilo ali. E esse cara matou minha fome muitas vezes. Aí um dia eu vim de João Pessoa, vim direto de um cliente, estava bonito, de terno e gravata. Aquele aspecto de empresário bem-sucedido, né? E encontrei com o Ricardo dentro do ônibus da Conexão em Guarulhos. Aí eu, caramba, cara. Olhei para ele e falei, Renato. Ele falou, Ricardo. Eu sempre confundi. Aí ele, Ricardo. E aí, cara, tive contato com ele. Eu falei, cara, você não vai lembrar de mim, mas você matou a minha fome muitas vezes. Ele, não lembro. Eu falei, você tinha um restaurante, uma tia Nina, lá na Pampulha. Ele falou, lembro demais. Eu falei, cara, você quebrou o galho muitas vezes. Falei, posso te dar um abraço, bicho? Dei um abraço nele. Tinha um filho dele, a mulher dele. Eu falei, cara, seu pai é um cara muito bacana. Seu pai, o cara matou a minha fome muitas vezes. E ele me perguntou, falou, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, sou empresário, cara. Eu tenho uma unidade na Paraíba. Acabei de abrir uma unidade em Belo Horizonte agora. Eu tinha ali meus 200 e poucos funcionários, né? Colegas de trabalho, como eu costumo dizer. Ele ficou mega surpreso. Ele falou, cara, achei que você era trombadinho. Tá? Eu falei, não, cara, eu falei várias vezes ali, eu não era, eu tinha família. Eu tava ali pra levantar uma grana, pra dar uma força pra eles e tal. Ele, pô, cara, parece que valeu a pena, que Deus te honrou, né? Eu falei, honrou, cara, eu tô aqui, tô firme. E aí tem uma coisa muito legal, Lúcio, que é assim, ali naquela região, ali tem a Noraldino de Lima atrás e tem a Professor Magalhães Penido, né? Que é paralela a ela ali, uma pertinho da outra, elas têm um determinado momento ali que ela faz um Y ali, sabe? E aí, cara, eu entrei na Emiv, depois que eu trabalhei nessa empresa de segurança eletrônica, a primeira que eu te falei, né? Que eu não tinha habilitação. Depois disso eu trabalhei na segunda, me destaquei na segunda e fui trabalhar na Emiv. Quando eu cheguei na Emiv foi uma grande escola para mim. Eu ia ser patrulheiro. E aí lá tinha uma pessoa que me conhecia e falou, cara, esse cara é técnico, a gente tá precisando de técnico. Aí me colocaram como técnico. Depois de algum tempo como técnico, eu virei supervisor técnico. Aí depois de um tempo como supervisor técnico, eu recebi a oportunidade para o comercial. Aí eu virei consultor. Mais uma vez eu me destaquei, sempre me propus assim, eu parto do princípio do Ayrton Senna, vou parafrasear alguma coisa que ele disse. Que assim, quando você for fazer uma coisa, ou você faz ela bem feito, ou você não faz. Então eu sempre fui muito desses. E aí eu me dei bem no comercial, me promoveram a gerente, Lúcio. Quando me promoveram a gerente, a minha regional era qual? Pampulha. Eu fui trabalhar na Pampulha, no mesmo local em que um dia eu era flanelinha. E aí eu cheguei lá, fui no Tia Nina, mas já não era mais o Ricardo que estava lá e tal. E para mim foi uma volta ao passado, assim, muito legal, muito bacana. Representou bastante para mim. Ali eu reforço cada vez mais aquele ditado que fala, o mundo é redondo, cara. E a gente dá muitas voltas. E a gente pode voltar a um lugar que a gente teve um dia atrás. Duas lições aqui, né? O mundo é redondo e a moeda sempre tem dois lados. Exatamente. Duas lições aí pra gente repensar, pensar no nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. Isso tudo aconteceu. Uma frase que eu gosto muito de falar também e colocar em prática, aquela que a vida sempre acontece fora da nossa zona de conforto. Que legal, que bacana. Então, se a gente... No momento que a gente ficar confortável com aquilo ali, você deixou de inovar, deixou de crescer, Sim. deixou de sair deixou de ter aquele frio na barriga que
Que muitas vezes eu vejo algumas pessoas que estão ali, que estão conformadas com aquele estilo de vida que ela leva e tudo. Foi algo que eu nunca quis, sempre quis fazer o diferente, inovar. Cara, Isso é muito importante, né? Principalmente para quem é empresário, quem é empreendedor, né? Muito. Eu tenho contato com... Eu tive contato com a professora, foi minha primeira professora. E uma das coisas, assim, que eu acho que o professor é muito importante na sua vida, porque, assim, ele, além dele marcar uma geração, tipo assim, ele te ensina algumas coisas que algumas você guarda ali, você traz contigo. Acaba, assim, aquilo parece que entra no seu DNA, cara. E eu tive uma professora, Marta, lá em Diamantina, foi minha primeira professora. E, assim, ela estava ensinando a gente a formar frases, como eu te falei, minha memória é muito boa. E ela sempre cobrava da gente assim, eu quero criatividade. Eu não quero o gato bonito, o cachorro late, não. Eu quero criatividade. E ela sempre instigou muito isso. Falou, Márcio, criatividade. Eu lembro que eu era da turma do fundão e eu vi ela vindo dando bronca em todo mundo. Então já tipo assim, criatividade. E as minhas frases eram mais completas, sabe? Sempre inovava. E sempre foi criatividade. Eu fui trazendo isso na minha vida. Então, assim, uma das características mais marcantes da minha carreira, criatividade. E a criatividade sempre vai te tirar da zona de conforto. E tem uma coisa muito interessante, Lúcio, em relação à zona de conforto. Tem aquela zona de conforto boa, né? Zona de conforto, ela não é nem boa nem ruim. Nem ela boa é nem ruim. Zona de conforto. É a zona de conforto, porque, tipo assim, tem aquela pessoa que já adquiriu um determinado valor financeiro mês, a independência financeira, como uns gostam de dizer, e tá tudo bem. E tem aquela pessoa que tem uma dor, se acostumou com ela e tá tudo certo. Então, eu acho assim, sair da zona de conforto. Seja ela qual patamar que você esteja, sempre sair da zona de conforto. E foi o sair da zona de conforto que te levou a empreender e criar a Canadá, que hoje é essa grande empresa aí, não é isso? Foi exatamente. Eu trabalhei em uma empresa de João Pessoa e lá... Antes disso, você mudou para João Pessoa para cuidar... Eu morava em Belo Horizonte, eu era gerente comercial na Emive, estava assim... consolidando. Nesse ponto já tinha um sucesso. Já tinha, já era. Já saiu daquela. Não, ali eu já tinha um carro, já tinha uma moto, já tinha uma namorada. Umas camisas do Cruzeiro. Já tinha poucas, mas tinha alguma coisa. Já ia nos jogos ali, não precisava serrar o bandeco de ninguém. Tinha muito isso no Mineirão, né? Se chegar a serrar o trofeiro do cara, já tinha um dinheiro para ir pro Mineirão e comer o meu trofeiro. E aí, cara... Histórico tropeiro do Mineirão. Aquele ali, aquele tropeiro foi histórico. Ir pro Mineirão não comer o tropeiro, não era ir pro Mineirão, né, cara? Mineirão novo piorou o tropeiro. Muito. O tropeiro, se ele não tiver com a chapa suja, não presta. Não presta. O tropeiro bom é com a chapa suja e o jaleco do cara que tá servindo também tem que estar sujo. senão tá errado. E aí, cara, assim, o meu sogro morava em João Pessoa, ele era paraibano. E aí o que acontece? Ele né? E aí fui para João Pessoa porque a gente foi passear, acabando que eu gostei de lá. E a minha esposa, minha esposa, falou assim comigo na época, falou, a gente podia vir morar aqui, né? Eu falei, quem sabe um dia e tal. E aí o meu sogro me fez um convite de morar lá. Eu falei, não, cara, agora não e tal. Aí quando voltamos para Belo Horizonte, tempo depois descobrimos que ele estava com câncer. Minha esposa falou assim, olha, eu não tenho... Nós éramos noivos nessa época. Ela falou, eu não tenho o direito de te pedir isso, não. Mas se você viesse comigo, seria muito bom. Cara, eu larguei tudo, bicho. Larguei tudo aqui. Peguei meu carro, um Gol 16 válvulas, loucura. Fui pro Nordeste de carro, bicho. Falou, e a sua mudança? Eu falei, tá tudo dentro do carro. 4 caixas. Fui embora, cheguei no Nordeste no dia do meu aniversário. E meu sogro falou comigo assim, pô, vamos sair pra comemorar? Eu falei, pô, deixa eu pelo menos guardar minhas coisas que estão dentro do carro, né? Porque se me roubar é tudo que eu tenho agora. Ele falou comigo assim, não tem ladrão aqui, não. Eu falei, tô ferrado aí. Eu andei esse tempo todo pra vir aqui vender alarme. Aí você fala comigo que não tem ladrão? Eu tô ferrado, você tinha que ter falado antes. Fui trabalhar numa empresa, Grupo Nordeste. Então ali eu colhi tudo que a Emive me ensinou. Então eu comecei a trabalhar em julho. Eu fui contratado em julho, só pude trabalhar em agosto. Então eu fiquei de agosto a dezembro concorrendo a uma campanha de vendas que chamava Rally de Metas do Nordeste inteiro. Eu cheguei com 7 meses de atraso e eu consegui ganhar. Então eu me dediquei àquilo e eu fui o primeiro vendedor a nível Nordeste. Aquilo me trouxe uma certa notoriedade na cidade. E confiança, né? E confiança. Então eu fui convidado para uma outra empresa para trabalhar e ser gerente comercial.
E aí eu fui para essa empresa para ser gerente comercial, larguei o Grupo Nordeste, fui para essa outra empresa. Quando chegou lá, eu tive contato com um diretor que a gente divergia muito, as ideias eram muito divergentes. E acabando que eu saí dessa empresa, e no final a gente teve ainda um desacordo comercial. Eu tinha um valor X para receber, e aí era uma quantia boa, eu já estava sem grana na conta, esperando o meu acerto. E aí tinha um funcionário lá, Aloísio, guarda bem esse nome, Aloísio. O Aloísio era o preposto. E tinha um órgão entre o Ministério do Trabalho e o acerto na empresa, no sindicato, que era o Ninter, que era um órgão conciliador. Encontramos nesse órgão conciliador com uma promessa de um acerto ali de R$23 mil. Porém, o Aloísio falou comigo assim: Márcio, eu estou aqui e o que o diretor mandou te entregar foi R$1.000. Se você quiser receber os 23 mil, você pode ir para a justiça. E ali, Lúcio, ali eu fiquei sem chão, cara. Tentei voltar para a antiga empresa que eu trabalhava. Não me aceitaram. Você vê que em diversos momentos da sua vida, são diversos momentos de superação, né? Sim, ela foi lá em cima. Naquela época você já estava desenvolvido profissionalmente, Já, mas voltou lá para trás no... É quase uma montanha aquele russa. prato de comida que você não tinha para comer. Exato. Na época do flanelinho ou na outra época do... A analogia é perfeita, exatamente isso. E assim, a vida da gente é uma montanha russa, Lúcio. O importante é que quando você está embaixo, você pega muito impulso para subir, tá? E as coisas que vão te empurrar para essa subida são as coisas que aconteceram lá atrás, toda a sua história, né? E aí ali, cara, eu entrei em depressão, fiquei preso dentro do meu quarto sem querer sair, né? Não diagnosticado assim por um especialista, mas tinha todos os indícios. Já sabe o que é. Já sabe o que é. E aí o Aloísio, né, me deu essa má notícia. E aí fiquei uma semana ali. Minha esposa falou comigo assim: reage, criatura, você tem que tirar a gente dessa. E aí num desses dias da minha fossa ali, eu falei com a minha esposa: vou montar minha empresa. Eu lembro a reação dela. Quando eu falei: vou montar para minha empresa, ela falou: o quê? Você vai montar uma empresa? Ainda mais nesse momento, né? Nós estamos negativo no banco, R$300, porque a gente pagou o condomínio. Você vai montar uma empresa? Eu falei: vou montar uma empresa. E aí montei a Canadá, com menos R$300 no bolso. Fiz uma relação ali de todos os clientes. Não tinha dinheiro, mas tinha toda aquela bagagem, né? Lúcio, toda aquela experiência. Eu sou da teoria que um negócio, ele sobrevive muito da boa ideia. O dinheiro acaba, a boa ideia fica. Se você tiver o dinheiro e não tiver uma boa ideia, vai ser muito difícil. Mas se você tem uma boa ideia consolidada, por mais que você não tenha dinheiro, vai para frente, cara. E aí, assim, fiz uma relação dos clientes que eu tinha conseguido no porta a porta, não que a empresa tinha me dado. E ali eu comecei a fazer uma prospecção. Consegui alguns clientes e começou a dar certo, a empresa foi indo bem. E eu defini pontos estratégicos em que as pessoas, quando fossem para o trabalho, vissem a minha placa, né, a placa da minha empresa prega, né, que é pregada nas fachadas. Eu defini ali pontos estratégicos onde assim, os meus futuros clientes viriam a minha marca quando vão para o trabalho e quando voltam também. Eram dois caminhos distintos. Então a minha empresa nasceu do dia para a noite com uma ideia tipo assim: tem muito cliente, eu quero essa empresa. E começaram a me ligar, e eu comecei a fazer aquele trabalho. E eu lembro, hoje tem um palestrante, Alberto Marinho, que é um nome muito consolidado na Paraíba também, que ele foi meu primeiro colaborador. E a gente não tinha conta no banco, Lúcio. E aí eu fui no Google, coloquei boleto bancário, dei um print, levei pro Pente, coloquei o nome da minha empresa, fiz um carnezinho com 12 parcelas, carimbei as primeiras, a primeira, segunda, terceira e quarta, o meu payback era no 4º mês, e aí eu ia no meu cliente e falava assim: tá aqui, os 4 primeiros meses você vai me pagar em cheque, tá? Tá aqui, já tá um carimbo de pago, você não tá adiantando nada, é 30, 60, 90, 120. E tá aqui o carnezinho. O Alberto, quando ele pegou esse... ele pegou esse carnê, ele olhou e falou assim: isso é um invento. Não vai dar certo. Eu falei: cara, a gente não tem outra saída. Tem que ser. Tem que ser, cara. E aí fiz isso. E aí, antes de chegar o 4º mês, eu já tinha conta no banco, fui no cliente e falei: cara, deu errado aquele carnê, tô te dando um outro aqui, mas tá tudo pago, tudo certinho. A estratégia disso aí... O impossível só é impossível até alguém fazer, Até né? alguém fazer. Vez, né? Mas a estratégia disso aí eram duas, Lúcio. Uma porque eu não tinha conta no banco, ninguém queria abrir.
né? E a outra era que, assim, eu não tinha dinheiro para comprar o equipamento para colocar no cliente. Ele não comprava, ele locava. A modalidade de segurança eletrônica, a maioria é locação. Sim. E aí, com os 4 cheques, eu ia no fornecedor. E lá eu comprava. Pegava os 4 cheques do cliente, eu trabalhava com o dinheiro dele. Comprava os equipamentos. Você assistiu Chaves? Tem aquele episódio do Chaves ali que ele faz o suco, ele compra, ele vende. Eu era aquele cara. Eu fazia tudo ali, sabe? E aí o negócio foi dando certo, contratamos um colaborador, foi indo. Os meus 3 primeiros colaboradores me acionaram na justiça. E aí eu falei, agora eu tô ferrado. Os meus 3 primeiros acionaram na justiça não tem dinheiro. Mas eu consegui sair daquela situação, e assim, eu muito inexperiente, era 12 por 36, então assim, eu pagava para ele o 12 por 36, os 12 da carteira, os outros 12 eu pagava só fora da carteira. Então assim, usaram isso, me acionaram na justiça, foi uma situação bem delicada para mim, mas superei. E quando eu cheguei ali pelos meus 100, 150 clientes, eu quebrei. Aí eu quebrei mesmo, porque assim, eu tinha clientes, eu devia os 5 principais fornecedores de uma pessoa. Então, eu acho que você quebra quando você tem um produto para vender, quando alguém quer o seu produto e você não tem dinheiro para comprá-lo, para vender. Porque o dinheiro que eu lucrava de um, eu pagava um fornecedor. O dinheiro desse eu pagava o quinto. E aí eu vinha o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro. Era uma roleta, né? E aí, assim, chegou no momento que eu não conseguia pagar nenhum mais. Aí eu falei, agora eu quebrei. Então, agora não tem mais o que fazer. E aí eu falei pra minha esposa, agora nós estamos quebrados. Que a grana que entra é ponto de equilíbrio, eu pago as despesas, não só para comprar equipamento. E aí eu falo que aí, assim, eu tive um professor, Aurelinaldo Gama, foi um professor de empreendedorismo que eu tive, e ele fala assim, você vai saber o quão empreendedor você é no dia que você tiver 50, 70 mil para pagar à noite, à tarde, e durante a manhã você não tem nada. E quando chegar no outro dia ainda sobrar alguma grana no seu bolso. Eu guardei aquilo comigo, cara. E aí eu fui num cliente meu que era uma lavanderia Panda. E lá tinha um Rodrigo. Se o Rodrigo tiver a oportunidade de ouvir esse podcast aqui, eu quero agradecer. Você foi um cara muito importante na minha vida. E ali eu falei com o Rodrigo, Rodrigo, você não quer terceirizar a portaria da lavanderia? Era uma lavanderia muito grande, ela fornecia serviço para os hotéis de uma pessoa. E eu falei, você não quer terceirizar essa portaria comigo, não? O Rodrigo falou, mas isso é muito caro. Eu falei, quanto que você gasta seus porteiros? O Rodrigo falou, eu gasto 4.500. Eu falei, não, Rodrigo, não é. Você gasta 8, 9 mil reais aqui, a férias, 13º, todos os encargos trabalhistas, né? Todos os riscos também. Aí ele falou, você faz por quanto? Eu lembro que quando eu estava colocando segurança eletrônica na lavanderia, tinha alguém de uma empresa oferecendo a terceirização e era aproximadamente 13 mil. E o Rodrigo falou, não é muito caro. Ele falou, você faz por quanto? Mas eu falei, por 9. Ele falou, mas você acabou de falar comigo que custa 9. Se você fazer por 9, você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, é comigo. Ele falou, tá feito. Apertou minha mão, fui na empresa, fiz o contrato, entreguei para ele, tudo certo. Contratei os porteiros novos. Nesse momento, Lúcio, ele me pagava 9 mil reais. Eu gastava entre 4,5 e 5 mil com os colaboradores. Contratei colaboradores perto, para não gastar dinheiro com ônibus, né? E, assim, compreenderam, alguns faziam refeição em casa. Então, nesse momento, eu recebia 9 mil e gastava entre 4,5 e 5. Eu tinha ali aproximadamente 4 a 4.500 entrando na minha empresa sem aprovação de crédito, sem banco, porque eu estava devendo todo mundo, nome sujo na praça, e sem juros. E aí, eu falei, quando chegar o fim do ano, eu me viro com o 13º e com as férias desse pessoal, né? E eu fiz isso em mais 5 condomínios. Então, eu tinha ali uma média de 20, 25 a 30 mil entrando todo mês na minha empresa, emprestado, para que eu pudesse pagar as minhas contas, investir e crescer. Aí, ali eu levantei de novo, cara. E aí, assim, eu lembro que quando chegou no final do ano, eu passei por uma situação, eu falei assim, pronto, chegou o 13º. Então, eu tenho uma pessoa, eu não vou citar nome também para não expor, mas ele comprou uma moto, era o dono de uma lanchonete em João Pessoa, ele comprou uma moto e foi assim, a mulher discordou da compra dessa moto. Era uma Ducati, acho que é Carbon, 1.600 cilindradas, um motaço. E aí, um dia eu tava lá comendo um lanche e tal, eu falei, cara, que moto? Ele falou, cara, vou ter que vender, minha esposa não gostou e tal, não sei o que tem. Aí eu falei, cara, deixa eu dar uma volta nessa moto. Aí dei uma volta e ele falou, cara, no outro dia deixou comigo, fui dar uma volta com ela no motoclube que tem lá, tinha uns encontros, né? E lá tinha um cliente nosso, que eu conhecia, e falou, mas que motão e tal. Eu falei, pois é, não é minha não, é de fulano.
Esse cara é excelente moto. E aí começou um namoro de uma outra pessoa com essa moto. Olha que moto linda, não sei o que tem. Eu tô olhando pra comprar, como é que é, não sei o que tem. Batata, Lúcio. Vendi a moto pro cara, velho. Voltei no dono da lanchonete e falei com ele: quer vender a moto? Ele falou: quero. Eu falei: você quer quanto? Ele falou: quero 50 mil. Eu falei: te dou 55. Ele: como assim? Eu falei: te dou 11 cheques de 5. Ele falou: tá feito. Dei os 11 cheques pra ele. Fui lá no outro, vendi por 50 à vista. Ou seja, nesse momento eu tinha 50 mil emprestado com 10% de juros para pagar em um ano. Paguei o 13º, coloquei alguns de férias e fui para um resort em Pipa, porque, né, sou humano também, eu e minha esposa a gente precisava curtir. Então sobrou dinheiro. Aí você vai saber o quão empreendedor você é. E assim, uma pergunta que, né, que às vezes me fazem e tal, é assim, qual que é a sua definição de sucesso? Eu defino 3 pontos, Lúcio, que são assim, importantíssimos. É o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada. O ponto de partida é assim, eu antes de falar sobre isso, eu participei de uma reunião na EMIV uma vez, e aí eu estava recebendo um prêmio. E um doido lá falou: quero falar. Aí ele falou assim, o Wallace, o dono da EMIV, deu a palavra para ele e falou: qual que é o critério analisado para ser o melhor vendedor? Porque eu já tinha ganho vários prêmios consecutivos. Uhum. Ele falou uma coisa que me marcou muito, porque assim, a qual custo que você é melhor vendedor? Porque se for pra você vender barato, uma venda ruim para todo mundo, você vai ser o melhor vendedor, mas você não trouxe lucro para a empresa. Então, a qual custo? Então, vamos lá para os 3 pilares. O ponto de partida. Qual que é o seu ponto de partida, Lúcio? De onde você está saindo? Tá? Porque assim, de repente você fala: pô, o cara foi campeão. Ah, mas ele começou no meio da corrida. Né? Ele foi campeão. Pô, mas eu tô a pé, ele tá de bike. Então, qual que é o ponto de partida? O meio. O que você fez aqui? Seus valores, os seus princípios, eles estão intactos? Então, se eu conseguir chegar aqui sem dar prejuízo para as pessoas, né? Sem causar danos, sem enganar as pessoas, foi tudo muito claro, sem mentir, na linguagem popular, sem roubar. Então, não me aproveitei de situação nenhuma, eu usei as estratégias, as ferramentas que eu tinha. Eu cheguei até aqui. Então, o ponto de partida é como você chegou. Né? O ponto de partida, o ponto de partida, não, perdão, o ponto de chegada é como e quando você chegou. Né? O que você passou para chegar até aqui? Então, assim, 3 pontos. O ponto de partida, que é de onde você veio, né? Quais são as oportunidades que você tinha. O meio, são se você manteve os seus valores intactos. E o ponto de chegada. Qual que é o seu ponto de chegada? Onde que está o seu sucesso? Tem ponto de chegada que para algumas pessoas ele é mais distante, tem outros que é mais curto. Para mim, chegar até aqui é muito adiante do que eu queria chegar. Eu queria um carro e uma moto. Então, assim, para mim chegar aqui é sucesso. Então, sucesso para mim é você olhar para trás, ver que você evoluiu, que seus valores foram mantidos intactos. Isso, para mim, é uma definição perfeita de sucesso. Eu acho que tem várias definições, mas a minha definição de sucesso é essa: ver que você evoluiu, que você chegou aqui, continua evoluindo, mas com os seus princípios e valores intactos. Isso é importantíssimo. Tem um objetivo, né? Se você não souber onde que você quer chegar, fica difícil você chegar lá. Exatamente isso. As coisas acontecer pelo acaso. Eu acredito que ganhar dinheiro não é balizamento de sucesso, nem isso é o nem caminho. O que você deve isso é o objetivar. Ou então uma consequência, se você fazer o certo, você fazer porque assim, beneficiar pessoas, resolver problemas, você vai ganhar dinheiro consequentemente com isso. Eu não acho Agora, se você for focar no dinheiro... Eu não acho que o ganhar dinheiro é o sucesso, a não ser que você chega num ponto que, tipo assim, é perene. Parei e o dinheiro tá aqui. Porque, tipo assim, chega num ponto, eu parei de trabalhar, mas o dinheiro não entra mais, então peraí. Né? Se o seu sucesso ele é balizado pelo dinheiro, então você não teve. Sim. Né? Até o momento que você fala: não, meu sucesso é balizado no dinheiro. Então, legal. Então, o dia que você parar e que a sua renda for perene, ok, tudo bem. Aí eu concordo. Mas eu acho que, assim, é muito mais do que isso. Eu acho que o dinheiro é só uma das recompensas. Eu acho que a grande recompensa, na verdade, vai ser assim: talvez quando a gente nem tiver aqui mais. Aí, de repente, seu filho encontrar o meu e falar: seu pai é um cara sensacional. O que você vai deixar aqui? Qual que é o seu legado? O que vão falar para o seu filho na escola que ele vai estudar e que um dia você foi cantineiro?
né? Então, tipo assim, isso eu acho que é sucesso, cara. É você sair de lá, chegar aqui, mas os valores estão aqui, ó, intactos. Isso. Curtir a jornada também, né? Muito. Curtiu o caminho. Eu costumo dizer que a gente não chega na felicidade. A felicidade é um caminho, cara. Todos os dias acontece. E depois dessas dificuldades iniciais na Canadá aí, você foi pegando a mão no negócio, foi aprendendo. Eu tenho certeza que você deve ter tido um baque de ter sido funcionário, ter um sucesso como funcionário, você tem uma visão do que é ser empreendedor. Quando você vira um empreendedor, porra, o buraco é mais embaixo. Cara, Né? Aí você tem essas dificuldades de pagar funcionário, de pagar o fornecedor e pagando abrindo um buraco para tapar o outro. Mas aí chega uma hora que, se você é um pouco esperto, inteligente e tem bom senso, você aprende. Cara, aprende, né? cara. Aí você replica aquilo que você aprendeu. É o que você está fazendo agora até em replicar, expandir sua empresa com franquias. E a empresa se desenvolve, né? Como desenvolveu, não é isso? Sim, sim, Lúcio. Eu lembro que quando eu montei a minha empresa, eu conversei... na verdade, assim, não foi nem essa conversa agora, não foi nem quando eu montei a minha empresa, não. Foi quando eu virei gerente comercial. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Pedro Viana. Pedro Viana foi um dos mentores que eu tive. A gente está até em contato, agora a gente conversa muito. E o Pedro me falou uma coisa assim: Márcio, quando você é vendedor, você tem 100% do seu tempo para vender, você tem 90% do seu tempo para vender e 10% para administrar. Quando você vira gerente comercial ou dono, você tem 10% para vender e 90% para administrar. Ou seja, é muito ao contrário. Quando eu montei a minha empresa, eu falei, caramba, agora o tanto que eu era bom em vendas não é o suficiente para eu ter sucesso. E aí tem uma coisa, as alianças. Quando eu consegui o que eu queria na Paraíba, que era pagar as minhas dívidas e ter uma empresa de sucesso, eu falei, agora eu quero ir embora. Eu decidi vir embora para Belo Horizonte. E aí entrei em contato com uma pessoa que fazia auditoria nas empresas para vendê-la. E aí eu conheci o Ângelo, que foi um dos prospects, né? A gente estava tentando vender minha empresa para o Ângelo. E aí um dia eu falei com o Ângelo, eu tinha praticamente negociado a empresa com ele, R$1 milhão. E aí eu preparei um discurso para despedir dos meus colaboradores. E aí à noite eu falei com a minha esposa assim, não vou vender não. Você é louco, meu filho, já tá tudo certo, negociado. Eu falei, não vou vender. Encontrei com o Ângelo, eu falei assim, Ângelo, eu não vou vender minha empresa para você mais não, cara. Aí ele falou comigo assim, eu também não quero comprar mais não. Eu falei, então tudo certo. Eu não quero vender, você não quer comprar, vai embora para Recife, tá tudo bem, meu amigo. Ele falou, quero ser seu sócio. Aí eu falei, não, sociedade não. Tinha muito receio com sociedade, as experiências que meu sogro teve ao longo da carreira dele não foram legais. Mas acabando que eu aceitei. E o Ângelo e a Ana, a esposa dele, a Ana, né, ela é minha sócia de fato. A gente trabalha muito junto ali, o Ângelo é mais um investidor. E aí foi ali que eu dividi a segurança eletrônica da terceirização de mão de obra. Eu fiquei sozinho na terceirização de mão de obra e nós ficamos sócios na segurança eletrônica. Uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Foram pessoas que contribuíram muito, a sabedoria do Ângelo, da Ana. A Ana é igual uma irmã para mim, tem um carinho, um respeito enorme por ela, é uma profissional assim ímpar e que contribuiu muito para minha vida e para Canadá também. E quando eu vim para Belo Horizonte, eu convidei 2 grandes amigos para serem sócios da segurança eletrônica. Na Humana, na terceirização de mão de obra, eu continuo sozinho. E eu tenho 2 sócios, que é o Ederson e o Antônio, são pessoas importantíssimas na minha vida também, e que contribuem muito para esse fortalecimento da marca. E agora está entrando a Bruna, né? Nessa nova parceria, que é a franchise, que é um modelo de expansão que a gente está fazendo. E com a consultoria, né? Com a consultoria do Lúcio, que também é muito importante para a gente, a sabedoria enorme, tem ensinado a gente bastante. Agradeço muito por isso. E é isso. Vamos ousar, vamos O tentar sócio crescer. ele tem que trazer mais do que dinheiro, né? Muito mais que dinheiro. Eu acho que o dinheiro é assim, traz isso tudo que o nosso resultado, um dos resultados vai ser o dinheiro. Um dos resultados. O sócio ele tem que trazer assim,
ele tem que te completar, né? Ele não pode ser bom naquilo que você é bom. Ele tem que ser bom naquilo que você não é bom. Ele tem que ser aquela parte que te completa. Ô, Márcio, você saiu praticamente do nada, foi flanelinha, vendedor de chup-chup, você foi garçom, você foi auxiliar de cozinha, virou tatuador, né? Passou por muita coisa. Venceu, tem uma história linda de sucesso, passou por vendedor, por empresa, por empresário, por funcionário de empresa, agora virou empresário, está crescendo. Quando que vai ser suficiente? O que tem mais por vir? O que te motiva para continuar criando, continuar crescendo? O que está por trás disso aí? Esse fogo todo que nunca acaba. Eu acho que é continuar o caminho que eu comecei lá quando meu pai falou comigo assim: agora você é o homem da casa, agora eu sou o homem da minha esposa, eu sou o homem do meu filho, eu continuo sendo o homem da casa. Então, assim, o que me move é continuar esse caminho, sabe, Lúcio? É desenvolver, continuar crescendo todos os dias e deixar um legado aqui. E isso não tem fim, cara. Não tem fim. Um caminho, assim, ele só tem fim, né? Quando fecham ali-se as cortinas, Deus define a sua hora, ali é o fim. Mas enquanto você tiver força de vontade, que você não tiver as limitações, né, físicas, não tem fim, cara. Não tem fim. Você vai continuar, você vai seguir, você vai tocar o seu caminho e sempre mantendo aquela constância, desenvolver. Tem um cara que, assim, que eu tenho muito respeito por ele, foi um mentor que eu tive, Bruno Adriano. Ele fala evolução 1% ao dia. Então é isso, cara, 1% ao dia. Não tem fim. Não tem fim. E o que me move é seguir esse caminho, cara. Seguir esse caminho e vamos embora. Passa uma mensagem para quem está começando lá, quem que acha que não é possível. É possível, né? Você tem que ter resiliência, tem que ter boa vontade. Cara, o que eu tenho para te dizer é que, assim, tudo que você for fazer, faça com muito amor. Faça sempre o melhor. Se não for assim, é melhor nem fazer. E, assim, existem várias formas de fazer. Várias. E quando você está muito cansado, não é sinal que você tem que desistir. É sinal que você tem só que descansar. Descansar, tentar de uma outra forma. Sempre vai haver uma forma. As pessoas de sucesso, as pessoas que tiveram sucesso, né, você pode pegar no mundo corporativo inteirinho. As pessoas que tiveram sucesso, elas tentaram de várias formas. Thomas Edison diz uma vez, em uma das perguntas que fizeram a ele, que ele, eu acho que foram 1000 tentativas de se inventar uma lâmpada, né? E aí ele falou: você fracassou 999 vezes. Ele falou: não. São 999 vezes formas de não se fazer uma lâmpada. Então, assim, você vai encontrar uma, cara. Tenta de todas as formas, tenta uma, tenta outra, não desiste. A mensagem é: não desista. Você vai encontrar uma forma e você vai conseguir. Uma hora você chegar lá. Que bom. E para terminar, Márcio, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso? Passa aí para todo mundo. O segredo do meu sucesso, Lúcio, são esses 3 pontos. Valorizar o meu ponto de partida, não esquecer de onde eu vim, não esquecer a minha essência, não fazer com que os meus valores sejam intactos durante o meu caminho e chegar até aqui com todos esses valores intactos e pronto para seguir os novos caminhos. Então, o segredo do meu sucesso são esses 3 passos. Valorizar bastante o meu ponto de partida, fazer com muito carinho, com muito amor o meu percurso e chegar no final, chegar ou até aqui com todos os meus valores intactos. Manter os meus valores, esse é o meu segredo. Que bom, muito bom mesmo. Passa uma mensagem para todo mundo, como achar Canadá Security, quem está precisando aí, o serviço que você faz. Passa um pouquinho aí para o pessoal de casa. Bom, a Canadá Security ela trabalha com a segurança eletrônica, que é o monitoramento de alarmes, monitoramento de câmeras, projetos de câmeras também, controle de acesso.
Trabalho com terceirização de mão de obra, tanto auxiliar de serviços gerais como porteiros, vigias, e agora com a portaria virtual, né? Então a Canadá entrou bem forte. Já são vários prédios atendidos com a portaria virtual, onde você tem ali toda a profissionalização do atendimento de porteiro, com uma redução de custo muito grande. E você vai encontrar a Canadá em Belo Horizonte, por enquanto em Belo Horizonte, na Paraíba, nas redes sociais e nosso site, que é o www.canadasecurity.com.br. A gente está no Instagram, Canadá Security, ok? Você está falando da portaria virtual, acho que o pessoal tem uma dúvida em casa, a segurança não diminui por você não ter uma pessoa lá na ponta, não? Na verdade, a sensação de segurança, né, talvez você perca um pouco da sensação de segurança antes de conhecer todo o trabalho da portaria virtual. Quando se ouve falar em portaria virtual, ali você perde um pouco da sensação de segurança, mas que ela é recuperada quando você vê todos os processos que há por trás disso. Porque um porteiro virtual, ele tem um gestor, ele tem um processo de uma empresa. Muitas vezes o síndico não tem tempo de treinar, não tem tempo de capacitar. Então o porteiro virtual ele vem com tudo isso, com todo esse treinamento, com toda essa vigilância. E assim, tem ferramentas na empresa para que ele fique acordado 24 horas, para que não durma em serviço e te dê um trabalho bem profissional e seguro. Que bom. Márcio, gostaria de agradecer demais sua presença aqui. Foi uma conversa fantástica. Espero que você continue tendo todo esse sucesso aí, que passe esse sucesso pro seu filho, né? Que você inspire muitas pessoas, muitas famílias. Você tem tanto de funcionário, então você tem uma responsabilidade muito grande de passar isso tudo para frente para que outros possam conseguir o sucesso deles mesmos. Lúcio, eu agradeço pela oportunidade de expor um pouquinho da minha trajetória aqui, de falar um pouco, né, de como eu penso, de como eu defino o sucesso, falar da minha empresa, falar de mim, falar da minha trajetória. É uma satisfação. Sempre que tiver uma oportunidade, quero estar de volta. Desejo muito sucesso, né, no seu podcast O Segredo do Sucesso. E é uma honra estar aqui com você. Mais uma vez, muito obrigado. Que bom. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela paciência de estar aqui escutando. Espero que que nesse programa a gente possa ter compartilhado algo que te leve aí a ter seu próprio sucesso. E não esqueça de, se você está vendo isso aqui no YouTube, de clicar no coraçãozinho, de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você está na Apple, de favoritar seu programa, seguir a gente, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.